Bom, começando agora a resolução do quarto e último bloco da prova, com a questão número 16. Sejam f de x igual a 4x ao quadrado menos 12x mais 5 e g de x igual a x mais 2 funções reais. O menor inteiro para o qual f de g de x menor do que zero é... Bom, primeiro eu tenho que fazer a função f de g de x. Como que eu faço isso? Substituindo x por x mais 2, né? E aí eu vou encontrar, então, essa função aqui, tá? Como sendo f de g de x. 4x ao quadrado mais 4x menos 3. Então, eu vou agora impor a condição que essa expressão tem que ser menor do que zero, ok? Vou calcular, então, o delta deste polinômio. Vai dar 64, né? O delta, portanto, a raiz do delta é 8. Então, eu vou achar dois valores de x. Um valor de x igual a menos 3 meios e um valor de x igual a meio. E quando que essa expressão será menor do que zero? Ela será menor do que zero entre essas duas raízes, ok? Entre menos 3 meios e meio, ok? Portanto, o menor inteiro, né, para o qual f de g de x é menor do que zero, será o menos 1, que é o primeiro inteiro imediatamente superior a menos 3 meios. Ok? Portanto, o gabarito é letra B de bola. Ok? Vamos seguir em frente. Seguindo então com as questões do quarto bloco, agora a questão 17, que diz o seguinte: sejam as matrizes, está aí a matriz A, a matriz B e a matriz C. Se o produto de A por B é igual à matriz C, então x mais y mais z é igual a... Primeira coisa então que eu fiz foi o produto da matriz A pela matriz B e igualei a matriz C. Isso aqui, ó, vai dar esse sisteminha linear aqui, ó, certo? Onde eu chamei as equações de 1, 2 e 3, ok? Bom, se eu somar a equação 1 com a equação 3, eu elimino o y e elimino o z. Vai ficar, então, a 2x igual a menos 4, de onde eu retiro que x igual a menos 2, certo? Substituindo, então, x igual a menos 2 nas equações 1 e 2, eu vou ter menos y mais z igual a 2 e y menos 3z igual a menos 8, certo? Aqui, ó, substituo menos 2 aqui, e substituo x igual a menos 2 aqui, e substituo x igual a menos 2 aqui, certo? Vou achar, então, essas duas equações aqui, tá? Novamente, um sisteminha, agora com essas duas equações. Novamente, se eu somar essas duas equações, eu vou eliminar o y, vai ficar, então, menos 2z igual a menos 6, de onde o z igual a 3. Se o z é igual a 3, daqui mesmo eu tiro que o y é igual a 1. E, portanto, eu tenho x, y e z. Fazendo a soma de x mais y mais z, menos 2 mais 1 mais 3, eu acho como resultado 2. Gabarito, portanto, letra E. Ok? Seguindo em frente. Agora a questão 18. Na figura abaixo está representado o plano de Argand-Gauss com os afixos de 12 números complexos. Sabe-se que esses afixos dividem a circunferência em 12 partes iguais e que Z0 é igual a 1. Sobre o número complexo dado por Z2 ao quadrado vezes Z5 dividido por Z3, é correto afirmar que é um número. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte, foi calcular o Z2, certo? Calculei na forma trigonométrica. Bom, se essa circunferência está dividida em 12 partes iguais, cada partezinha dessa aqui são 30 graus, ou π sobre 6, certo? Bom, então o Z2 vai ser um número complexo que na forma trigonométrica ele vai ter módulo 1, né? Porque aqui ele diz que o Z0 é 1, né? Então significa que o módulo, o raio da circunferência
aqui no plano de Archan-Gauss é 1, então o módulo de Z2 também será igual a 1, ok? É como se eu tivesse aqui o quê? 12 raízes, né? 12 raízes de um número complexo, ok? Bom, qual é o argumento do número complexo Z2? Vai ser 60 graus ou π sobre 3, certo? Então, Z2 é igual a 1, que multiplica cosseno de π sobre 3, mais i seno de π sobre 3, ok? Já fiz o Z2 ao quadrado. O que vai ser Z2 ao quadrado? É o módulo ao quadrado vezes cosseno de... Eu multiplico o argumento por 2. Então, vai ficar 2π sobre 3, cosseno de 2π sobre 3, mais i seno de 2π sobre 3. Isso vai dar o seguinte número complexo. Menos meio mais raiz de 3 sobre 2i. Agora, vamos calcular o Z5. Z5. O módulo também é 1. E o argumento? O argumento será 5π sobre 6, certo? Então, isso vai dar 1 que multiplica cosseno de 5π sobre 6 mais i seno de 5π sobre 6. Esse número complexo vai ser igual a menos raiz de 3 sobre 2 mais meio de i. E o Z3? O Z3 vai ser o quê? A própria unidade imaginária, certo? Bom, então agora basta eu substituir na formulinha aqui, certo? Z2 ao quadrado vezes Z5 vai ser, então, esse número complexo aqui vezes esse número complexo, tudo isso dividido por i. Fazendo o produto desse número complexo por esse, vai dar raiz de 3 sobre 4, menos i sobre 4, menos 3i sobre 4, menos raiz de 3 sobre 4. Isso aqui corta com isso, né? Isso aqui corta com isso. Menos i sobre 4, menos 3i sobre 4 vai dar menos 4i sobre 4, então vai dar menos i. Tudo isso dividido por i, isso então será igual a menos 1. Ok? Tá aí, ó. E, portanto, a resposta correta dessa questão é a letra A. É um número real e negativo o resultado dessa operação. Ok? Isso aí, vamos seguir adiante. Seguindo agora com a questão 19. Uma reta tangente à curva de equação y igual a x ao quadrado é paralela à reta 6x menos y mais 5 igual a 0. As coordenadas do ponto de tangência são, questãozinha clássica também, ó, equação da reta tangente. Se ela é paralela a essa reta aqui, ela tem o mesmo coeficiente angular, certo? Aqui, ó. Então, a equação da reta tangente será da forma 6x menos y mais k igual a 0, tá? Onde k, né, é uma constante, certo? Na forma reduzida vai ficar y igual a 6x mais k. Bom, no ponto de tangência, né, eu vou ter que satisfazer o ponto de tangência, né, melhor dizendo, ele vai ter que satisfazer essas duas equações, y igual a x ao quadrado e y igual a 6x mais k. Bom, substituindo então y por x ao quadrado, eu vou ter x ao quadrado igual a 6x mais k. De onde eu vou ter que x ao quadrado menos 6x menos k igual a 0. Agora é que vem o tchan da questão, né? Eu vou achar o delta dessa equação, que vai ser menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos k. Isso vai dar 36 mais 4k. Mas qual é a condição do ponto de tangência? A condição para que eu tenha um ponto de tangência é que o meu delta seja igual a 0. Ok? Esta é a condição de tangência. Portanto, 36 mais 4k, eu igualo a 0 e acho k igual a menos 9. Portanto, a equação da tangente, na forma reduzida, será y igual a 6x menos
9, ok? Ou, se eu quiser escrevê-la na forma normal, 6x menos y menos 9 igual a 0, ok? Agora, o que eu faço, então? Se o k é igual a menos 9, eu substituo ele novamente aqui, ó, nessa equação, e de onde eu vou tirar que o x é igual a 3, resolvendo essa equação aqui do segundo grau, que vai ter raízes reais iguais, né? Porque o delta é igual a 0, eu vou tirar que o x é igual a 3. Então, essa aqui é a abscissa do ponto de tangência. Certo? Agora, para calcular a ordenada do ponto de tangência, basta que eu faça o quê? Nesta equação aqui, eu substituo x por 3. Eu acho, então, y igual a 9. Isso aqui é a ordenada do ponto de tangência. E, portanto, as coordenadas do ponto de tangência são abscissa 3, ordenada 9, gabarito letra A. Perfeito? Vamos seguindo em frente. Chegamos, então, finalmente à última questão da prova, última questão do bloco 4. A questão é, se a medida do raio da circunferência circunscrita a um octógono regular é R, então a medida do raio da circunferência inscrita a esse octógono é igual a... Bom, tá aqui o desenho, né? É lógico que isso aqui não está em escala, né? Mas aqui, ó, foi só para mostrar o seguinte. Suponhamos que isso aqui sejam dois lados do octógono, tá? Aqui, então, eu tenho a circunferência circunscrita ao octógono e aqui a circunferência inscrita ao octógono. Aqui, então, é o raio, né, da circunferência circunscrita. Aqui também, né, é o raio. Isso aqui, então, é o lado do octógono. E esse aqui é o apótema do octógono. E eu verifico aqui o seguinte, que o apótema do octógono nada mais é do que o raio da circunferência inscrita no octógono. Ok? Então, o apótema do octógono é o raio da circunferência inscrita a ele. Não é inscrita nele, né? Bom, então nós vamos pegar a fórmula geral do apótema, certo? Que é AN, que é igual a meio de raiz quadrada de 2 vezes o raio da circunferência circunscrita ao quadrado, menos o lado, né, ao quadrado. Bom, no caso do octógono, eu tenho que A8 é igual a meio de raiz quadrada de 2R ao quadrado menos L8 ao quadrado. Mas como que eu calculo o lado de um polígono regular inscrito numa circunferência? Certo? Bom, o lado vai ser calculado da seguinte forma. O lado é o raio da circunferência circunscrita, raiz quadrada de 2 que multiplica 1 menos cosseno de θ. Quem é o θ? O θ é esse ângulo aqui, ó. Tá? Esse ângulo aqui deste triângulo, tá? É o ângulo justamente oposto ao lado do octógono. Bom, como eu calculo esse θ? Eu vou pegar 360 e dividir pelo número de lados do polígono regular. Certo? Então, 360 dividido por 8, isso vai dar 45. Cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, eu tenho que o lado do octógono será o raio da circunferência circunscrita, raiz quadrada de 2, que multiplica 1 menos raiz de 2 sobre 2. O que eu já fiz aqui? Peguei o lado do octógono e levei ao quadrado. Isso, então, vai dar R ao quadrado, que multiplica 2 menos raiz de 2. Se eu fizer essas contas aqui e elevar ao quadrado, vai dar isso aqui. Ok? Agora eu substituo na fórmula do apótema, certo? Onde eu tenho o lado, né? Aqui no caso o lado, né, do octógono,
eu vou substituir por, como é o lado ao quadrado, eu substituo por r ao quadrado, que multiplica 2 menos raiz de 2, certo? 2r ao quadrado vai dar 4r ao quadrado. Isso, então, fazendo as contas, vai dar meio, que multiplica raiz quadrada de r ao quadrado. Aí eu coloco r ao quadrado em evidência, né? Porque eu tenho r ao quadrado aqui e aqui. Vai ficar r ao quadrado, que multiplica 2 mais raiz de 2, né? Fazendo as contas aqui. Tiro, então, o r ao quadrado aqui. Então, eu posso passar o r para fora, né? Vai ficar, então, r sobre 2, que multiplica raiz quadrada de 2 mais raiz de 2, certo? E como eu sei que o raio da circunferência inscrita, né, é o próprio apótema do octógono, então eu tenho que a resposta certa é letra C. E com isso, então, nós terminamos a resolução da prova de matemática da ESPSEX. Grande abraço a todos. Conhecimento é tudo.